De volta com o Educador Entrevista, quarto bloco, nós vamos falar um pouquinho aqui com os advogados. José Antônio Pupim, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Educadora para poder falar dessa questão bancária, né? Muito bom. E também aqui com o Dr. Roberto Marcos Dalpículo, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Gratidão toda nossa, boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Estamos aqui junto com o nosso companheiro aqui, causídico, o grande causídico, o Dr. José Antônio Pupim, que vai nos brindar aqui com uma aula sobre essa matéria. Desenrola Brasil. Desenrola Brasil, a gente vê aí, né, o programa tão propagado aí pelo governo federal, e com uma questão pontual, não é, que é o endividamento brasileiro, não é, que já tinha um índice alto antes da pandemia, e com a pandemia a coisa foi para a estratosfera, né? E a gente sabe que se não se organiza isso, de fato o país trava, não é, doutor? Sim. Bom, boa tarde também aos senhores telespectadores, eu não me dirigi a eles, então vai agora meu cordial boa tarde. De fato, eu vi uma última pesquisa que 78% da população brasileira está endividada. O programa do Federal Desenrola Brasil, ele objetiva o quê? Acelerar a economia. Para tanto, dentre as medidas que eles entendem plausíveis para o caso, seria as renegociações bancárias, objetivando que voltar a pessoa a ter crédito. Pois bem, o primeiro passo, que eu achei bastante interessante a ideia, foi a desnegativação das pessoas que devem até R$100. Isso é de uma beleza, francamente, é muito legal. Porque não é justo uma pessoa não ter crédito, ela não ir numa loja, não poder comprar alguma coisa, porque tem um nome negativado por R$100. A dívida existe, eu quero deixar muito bem claro que as dívidas devem ser pagas. Não é porque a dívida está prescrita, não vamos abordar isso ali para frente, que não deve ser paga. Elas devem ser pagas sim, toda dívida. Ele não vai ser perdoado, apenas ele vai ser desnegativado. Entretanto, o programa do governo, ele tem duas fases. Uma para quem ganha até 20 mil salários mínimos, de 20 mil reais de salário, e aqueles que ganham até 2 salários mínimos. É importante notar também que somente as dívidas, o programa alcança as dívidas contraídas entre 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. É nessa faixa temporal. As dívidas abrangem, são essas as dívidas. Quero deixar claro também que não há o que eles estão oferecendo, que o programa em si, o que é que ele está oferecendo? O governo, você tem uma dívida, ganha até 2 salários mínimos, e aí você deve um valor qualquer, acima de R$5 mil. O banco vai lá e compra essa dívida. Você pode ser outro valor menor que 5 mil, porque R$5 mil é o teto do governo. Você vai trocar a dívida que você tem com a instituição financeira privada para uma dívida com a instituição governamental, o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou BNDES, uma dessas 3 instituições financeiras. Elas vão comprar essa dívida. Tem muitos desentendimentos, muitos mal-entendidos também sobre esse assunto, então é um pouco difícil falar também. A ideia, aí que acontece, o Banco do Brasil vai comprar, você vai mudar de devedor da instituição financeira privada para a instituição governamental. E se você não pagar essa instituição governamental, através de um fundo específico, o governo vai e compra a dívida. É importante agora, a pessoa... A ideia maior disso tudo é o seguinte: não faça sob pressão. Não é porque existe o programa que você vai lá fazer a negociação da dívida. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você está correndo o risco de contrair uma dívida a juros maior e, bem como toda dívida caduca, você pode estar voltando, porque toda a renegociação de dívida é uma nova dívida, você faz uma novação da dívida.
Então, meu amigo, você vai voltar para os 5 anos, porque toda dívida prescreve em 5 anos. A partir de 5 anos, toda dívida prescreve. Tem umas que prescrevem com menos tempo, como as locações, que são 3 anos, mas isso não é o caso. Nós estamos tratando de dívidas bancárias. A questão do programa do Desenrola Brasil é dívida bancária. Então, são 5 anos. Em 5 anos, sai do Serasa. Entretanto, se a dívida foi protestada, o que vai ocorrer? A partir da data do protesto, dentro desses 5 anos, corre mais 5 anos para frente. E a pessoa que é protestada, cabe a ela o pagamento da dívida, mesmo que caducada a dívida, ela ir lá da baixa do protesto. Bem como a questão da lista negra do Banco Central. A pessoa vai estar inscrita na lista negra do Banco Central também na coluna prejuízo. E que não sabe, porque há casos em que a pessoa saiu do Serasa, não está devendo nada e não tem crédito na praça. Por que isso ocorre? Porque justamente não foi retirado da coluna lá de prejuízo do Banco Central dessa coluna. E deveria ser retirada porque fez o... Aí sim, aí deveria, mas não foi. Como é que vai fazer? Tem que entrar com uma ação específica. Por isso que é importante a pessoa procurar um advogado de sua confiança, vai lá e expõe. Então, nesse caso do banco, vamos voltar a essa questão do programa Desenrola Brasil, é muito importante deixar claro que antes de você firmar qualquer contrato com o banco, procure um advogado de sua confiança, de modo a que você esclareça se é vantagem ou não. Se você está com 4 anos, que você está inadimplente, até agora não entrou com ação contra você, instituição financeira. Você vai firmar um novo contrato de renegociação de dívida para obter um desconto? Você vê se isso é vantagem. Toda dívida deve ser paga ou não, mas a dívida vai caducar em 1 ano. A partir dos 5 anos, o que vai acontecer? A dívida vai existir sim, mas como uma obrigação moral, como uma obrigação natural. Ela não tem a natureza civil. Executiva. Então ela não tem a força executiva. Então, eu concordo, toda dívida tem que ser paga. Eu não estou fazendo apologia, não. Sim. Mas o direito tem que ser pacificado. Então tem que ver essa parte aí. E é importante um ponto que você toca, que é a pessoa ver se ela tem de fato condições de fazer esse pagamento. Não é? Porque se ela faz uma renegociação sem condições de fazer o pagamento, ela complica ainda mais a sua situação. Perfeito, porque convém lembrar o quê? Que a Selic está 13 e tantos por cento agora, 13,5%, alguma coisa. Vai ser maior os juros. Tudo aquilo que o programa Desenrola Brasil está oferecendo, os bancos já oferecem. Não é novidade nenhuma ele traz. É um programa para acelerar a economia e incentivar. Eu vou ser sincero com você, eu acho que o grande beneficiado disso aí tudo é a pessoa que deve R$100 e que está negativada no Banco Central. E, doutor Roberto... No Serasa. Sim, e, doutor Roberto, uma questão fundamental aí que a gente deve se tocar e que o doutor José Antônio destaca bem é não tomar uma medida precipitada, até porque muita gente, em função disso, do anúncio, do desenrola, etc., tem muito golpe no mercado, né? Tem muito aplicativo ou negociação sendo oferecida que não é real. Perfeitamente. Isso hoje em dia você tem que se tomar muito cuidado, né? A questão principal, que nem o doutor colocou, é você realmente procurar um advogado da sua confiança, né? Para que ele analise o seu caso. Cada caso é um caso. Então, não tomar nenhuma atitude precipitada e tomar todas as cautelas, né? Porque hoje em dia, você para cair num golpe é a coisa mais fácil, né? Eles inventam um golpe a cada dia, né? Então, infelizmente, essa questão tem que ser muito bem observado. Tem que ver outra coisa, uma pressão, por exemplo, porque os bancos, quando a dívida está para prescrever, ou está prescrito, os bancos vendem essa dívida. Então tem as empresas que compram e depois começam os telefonemas. A gente está querendo receber a dívida prescrita. Então começa ameaças, cobrar, não sei o quê, teu nome, você vai perder a casa, não sei o quê, você vai perder o carro. É a tua última chance de você, não vão entrar com ação contra você, eles começam
pressionar a pessoa para fazer essa negociação. Não entre nessa, não ceda. Isso aí, a dívida está prescrita, eu volto a falar, tem que ser paga, mas você precisa ter muito cuidado para que você não pague mal, porque quem paga mal paga 2 vezes. O que ocorre? Você pode estar caindo num golpe. Primeira coisa, você tem que certificar quem é que comprou aquela dívida. Se de fato a pessoa que está falando para você que quer receber é a pessoa capaz ou é um estelionatário. A pessoa pode estar ligando, está te induzindo a erro, e você vai fazer o quê? Você vai mandar um dinheiro para ela e ela vai ficar tranquila e a tua vida vai existir. E participação dos espectadores justamente numa temática que nós falávamos aqui no intervalo, que é a questão do valor em espécie, doutor, né, que o senhor citava conosco aqui durante o intervalo. O valor, o quanto? Isso. Ó, o valor, o máximo, acontece o seguinte, seja qual for o valor devido que a pessoa deve para o banco, o programa Desenrola Brasil vai comprar a dívida por R$5.000. Se você dever 20, o banco ele vai comprar por 5, 15, por 5. Para os bancos é ótimo isso aí. Ele se livra da dívida. E você vai ficar devendo R$5.000 através de uma nova dívida com as instituições financeiras do governo. E o banco privado vai sair fora, você vai mudar o devedor. Você vai mudar de devedor, você vai deixar de dever para aquele banco X para dever para uma das 3 instituições financeiras antes citadas. É isso. E no máximo vai ser R$5.000. E você vai poder parcelar em até 96 meses. Tá? Durante esse período, você certamente você não vai ter crédito durante esse período que você está pagando. Então, eu me dirijo a esse telespectador, no sentido dele verificar a dívida em si. Quando foi que ele contraiu essa dívida? Quando ela vai se expirar? Conta 5 anos de quando ela deveria ter sido paga, 5 anos para frente, término. Aí tem esse lapso temporal. Vê quanto tempo falta para chegar nos 5 anos. Aí então você vai ver se é vantagem ou não você fazer o pagamento da dívida, porque toda dívida deve ser paga, isso eu reafirmo, toda dívida, mas ela prescreve em 5 anos, ela caduca. Aí ela deixa de ser uma obrigação civil, que tem força executiva, para ser uma obrigação moral sua. Então, o que eu te aconselho? O teu caso específico, qualquer caso, tem que ser visto caso a caso. Procure, não assine nada sob pressão, procure um advogado de sua confiança e obtenha a orientação correta. Não vá de súbito ir lá firmar um contrato com o banco e fazer a renovação da dívida e novamente você voltar a estaca zero. Simplesmente você adiou para o futuro a solução de um problema poderia ter sido dada hoje. E o Zé Ricardo aqui com uma questão interessante, né? Dessa lista lá do Banco Central, não é? Como é que o sujeito sabe se está na lista e como retirar o nome? Acesse o site do Banco Central. Acesse o site. Vai no site do Serasa. Vai lá com o teu CPF. E faz a consulta. Faz a consulta. O Banco Central vai lá, consulta lá. Se você está na lista negra do Banco Central, entra com o teu CPF lá e verifica. Isso é público. É fácil de ver. E através disso o sujeito consegue entender por que para solucionar o problema. Muitas vezes a pessoa está com o nome limpo, não deve ninguém, e não tem crédito na praça. Por quê? É por causa de protesto de título, ou então porque está escrito na lista negra do Banco Central. O Serasa sai depois dos 5 anos. O protesto e o Banco Central, e a lista negra do Banco Central, não sai. Perfeito. A pessoa tem que ir lá, comprovar que está pago, cheque sem fundo, a mesma coisa. Vai ficar constando lá. Você tem que provar que pagou para tirar. Aí o que acontece? Você, ou através de uma ação judicial. Por isso é importante. Daí a importância, esses assuntos passam necessariamente por uma análise assim, mais apurada, através de uma análise de um advogado e também de uma análise contábil. Eu quero abordar o assunto agora
sobre os contratos bancários. O sujeito vai contrair uma dívida no banco, seja lá, que ele vai comprar, seja um leasing, seja um financiamento de um automóvel, seja um crédito pessoal, moto, material de construção, maquinário, o que for, não importa. Seja o empréstimo consignado, seja o financiamento da casa própria, pelo sistema financeiro da habitação ou do sistema financeiro imobiliário, enfim, qualquer das modalidades contratual do banco, dessas operações. Para cada uma dessas operações existem regras específicas. Entretanto, existe uma regra matriz que vale para todas, desde o empréstimo consignado até o leasing. E eu vou abordar o tema dessa regra matriz, porque aí especificar, se for para falar de cada contrato, então aí a gente vai ter que agendar outros dias, porque aqui não dá para falar tudo, né? A regra matriz. Todo contrato bancário, ele tem duas partes. A primeira parte é a parte de normalidade. E a segunda parte é a parte de anormalidade. Normalidade e anormalidade. A normalidade, a parte de normalidade, ela é composta pelo principal, que a pessoa deve, os juros remuneratórios e a correção monetária. Os juros remuneratórios, ele é o lucro do banco. É aí que está. Os juros remuneratórios é o preço que você paga para o banco ter te emprestado, para o banco ter te vendido aquele dinheiro. Ele não te empresta, ele te vende dinheiro. E a correção monetária é a atualização desse dinheiro. Os juros remuneratórios, eles podem ser compostos ou simples. O simples é fácil de entender. Incide uma taxa todo mês, R$1.000, 1%, então seria R$10 por mês. E assim vai. Já o composto não. É juros sobre juros, é a famigerada tabela Price que eles chamam. É juros sobre juros. Ele é capitalizado mensalmente ou anualmente, ou pode ser até diariamente. Se ele é capitalizado, então a dívida vai aumentando, porque o juro é incorporado ao principal da dívida. E aí vem. Isso é ilegal? Por si só, não. Existe, se você pegar a lei 10.931 de 2009, lá no artigo 28 dela fala que pode. Se você pegar a medida provisória 2170-36 de 2001, pelo seu artigo 5º fala que pode capitalizar. Então, pois bem, mas não é porque pode, que está ali, que o banco pode fazer isso segundo os seus critérios. Ele tem que obedecer os critérios, os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. O que ocorre? Então, o que acontece? Por si só, um juro ser capitalizado, juro sobre juro, não é ilegal. Entretanto, ele tem que estar da seguinte forma, tem que constar do contrato, o senhor que está me ouvindo, se o senhor tiver algum tipo de contrato com o banco, tem que constar do seu contrato a taxa inicial, quando da assinatura do contrato. Primeira coisa que o senhor vai fazer, a taxa de juros cobrada, é certa ou é abusiva? Bom, aí o que você vai fazer? Vai no site do Banco Central e verifica a taxa média para aquela operação naquela época. Se o banco tiver com a taxa superior, o banco que você firmou o contrato, superior àquela taxa indicada pelo Banco Central, então é abusiva. Não pode ser cobrado juros acima da taxa média fixada pelo Banco Central. Outra, esses juros, agora me fugiu, a taxa média, eles são compostos, eles vão ser compostos ou lineares. Primeiramente, para que ele seja composto, ele tem que, para que a pessoa possa cobrar os juros compostos, que é o juros sobre juros, tem que existir a taxa mensal e a taxa anual dos juros. E a taxa anual tem que ser 12 vezes superior à taxa mensal. E deve constar também
no contrato que está sendo cobrado. Expressões tais como: neste contrato é cobrado juros sobre juros, neste contrato os juros são compostos, incide juros sobre juro, existe a prática de anatocismo. Essas são as palavras que devem constar. Isso tem que existir no contrato, porque se não existir no contrato, não se pode cobrar juros compostos, e ele que encarece. E não se podendo cobrar juros compostos, os juros deverão ser cobrados de forma linear, que é o modelo, que é o sistema de amortização constante, o método do Gauss. Então é aí que tem que ser feito. A ideia, essa é no que diz respeito à parte de normalidade. E existe a parte de anormalidade. A parte de anormalidade, ela diz respeito à pessoa que não paga a prestação no dia correto a parcela, a prestação. Ela fica inadimplente. Pois bem, quando ela fica inadimplente, além dos encargos remuneratórios que ela tem que pagar, a correção monetária e os juros remuneratórios, ela tem que pagar os juros de mora, a correção monetária, a multa e comissão de permanência. Então vamos ver o que significa isso. Os juros de mora. Os juros de mora. Quanto que é os juros de mora? Por força de súmula do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora não pode ser superior a 1% ao mês. Não pode ser superior. Qualquer valor que tenha no seu contrato, se tiver juros de mora acima de 1% ao mês ou 0,033% ao dia, é ilegal. Não pode ser cobrado. Se tiver multa acima de 2% sobre a parcela ao mês, não pode ser cobrado, porque é a multa que do Código de Defesa do Consumidor determina. A correção monetária é a reposição que o dinheiro tem por força de corrosão pela inflação. Então, não é ganho, é atualização do dinheiro. A comissão de permanência ela é mais enjoadinha um pouco para entender. A comissão de permanência, o próprio nome diz, é uma comissão que você paga ao banco por não ter pago a parcela na data correta. O dinheiro permaneceu em seu poder e não foi para o banco. Só que quando se cobra a comissão de permanência, não se pode cobrar juros remuneratórios sobre a parcela. Isso nós estamos falando na fase de inadimplência, de anormalidade do contrato. Não se pode cobrar os juros remuneratórios, não se pode cobrar correção monetária, não se pode cobrar multa e nem juros moratórios. É só a comissão de permanência, porque ela é a soma desse percentual que vai incidir, é uma alíquota que você vai apurar, que vai incidir sobre a base de cálculo, que seria a prestação em si, a parcela. Então você vai apurar. Precisa aí realmente fazer umas continhas para apurar esse valor. A ideia, o que é? Toda vez que a pessoa percebe que esses aspectos técnicos que eu falei, a pessoa olha no contrato e vê que tem juros, que ela sente que tem alguma coisa errada, procure um advogado de sua confiança. Feita essa análise técnica, então, que realmente é difícil eu falar esse assunto assim. A pessoa tem que estar com o papel na mão, tá? Porque às vezes ela não tem esse traquejo de mexer com isso. Então ela procura um advogado de sua confiança. A partir do momento que ela sente que tem alguma coisa errada, ela procura um advogado de sua confiança. O que vai ser feito então? Vai ser feito um realinhamento através da via judicial, uma ação competente de revisão do contrato, para realinhar o contrato, revisar o contrato. Perfeito. Tudo aquilo que estiver acima daquilo que a lei determina, que os precedentes jurisprudenciais determina, vai voltar a um patamar, vai gerar um crédito para a pessoa e ela vai poder abater no saldo devedor dela. Isso. Olha, francamente falando, não é difícil muitas vezes a pessoa da condição de devedor passar para a qualidade de credor. E isso ocorre, tamanha é a discrepância entre entre a realidade contratual e a realidade legal. Perfeito. Essa diferença entre uma e outra gera um saldo credor.
Muitas vezes a pessoa perde o automóvel em ação de busca e apreensão, e aí você vai ver que ela perdeu injustamente, e a hora de sair você vai ver o contrato, o tanto de coisa excessiva que tem no contrato. Aí o que acontece? Tem-se condições, se estiver dentro do período da purgação da mora, entrar com a ação a competente ação e buscar uma indenização com o banco. E digo mais, aquilo que o banco ofere vantagem, quando o banco ofere vantagem econômica indevida, pode-se ser pedida por força do Código de Defesa do Consumidor o valor em dobro. Você Perfeito. está vendo por que eu te falei que pode gerar um saldo decredor? Perfeito. É porque são essas coisas. E o doutor Roberto, Cristina perguntando uma coisa que é bem simples, mas às vezes passa batido na maioria das pessoas, que é, doutor, a questão dos contratos, não é? Porque muitas vezes a pessoa preenche um formulário ou alguma coisa que é online, né? Isso tem validade, às vezes você tem aí uma chamada telefônica, né, em que a pessoa vende um pacote, etc. Isso tem validade ou não? Tem validade, sim. Por isso que você também não pode, essas questões de fazer o contrato via telefone, online, é muito complicado. Você tem que ter, primeiro, pedir uma minuta desse contrato, para que a pessoa passe para você, né? E para você poder fazer uma análise melhor, né? Você vai preenchendo isso pelo telefone, você não sabe o que está previsto nesse contrato. Isso é aceito e você acaba entrando numa fria realmente, né? Exatamente. Então, tudo antes de você assinar, você tem que ter essa minuta, até para você passar para o seu advogado também, para fazer essa análise, né? E aí sim, formalizar o contrato. E não fazer dessa forma. Não faça isso, com certeza. Perfeito. E, doutor Zé Antônio, nós falávamos no intervalo aqui, o senhor falava a respeito de uma decisão do Supremo. A questão é a seguinte, existe o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. A parte legal, que versa sobre leis, ela é apurada, ela é discutida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que tem os entendimentos próprios. Essas questões de 12 vezes os juros, que só pode ser cobrado os juros compostos desde que previamente pactuado, isso é tudo na esfera legal. Sim. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende diferente. Se, por exemplo, se tiver no seu contrato os juros mensais, os juros anuais, e tiver expressamente convencionado, através da expressão, neste contrato cobra-se juros sobre juro, se tentar questionar a legalidade dos juros sobre juros, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vai perder. Tem que ser voltado, então, para o aspecto federal, para o aspecto do Superior Tribunal de Justiça, constitucional. Ali, então, que é por força da súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que proíbe a contagem de juros sobre juros, desde que se refere o artigo 4º do Decreto 22.626 de 1933. Essa é a referência legislativa, é uma súmula de 60, da década de 60. Aí, através de um recurso, você tem que mudar a linha de defesa, e aí tem que ir em direção ao Supremo Tribunal Federal, através de recurso extraordinário, porque ele não admite. Um admite, o outro não. Mas aí nós estamos entrando numa esfera, muitas vezes, assim, muito jurídica, né? Então, de fato, até se torna cansativa. Mas o importante disso tudo, eu quero deixar muito bem claro, é que qualquer sentimento de dúvida que o senhor tenha, se o senhor está pagando muito, se está pagando pouco, como é que vai fazer, vai resolver o problema, procure o advogado de sua confiança, ele certamente vai fazer uma análise contratual, vai ter que é necessário também um contador, mas aí, para que o contador ele vai
traduzir em números o contrato, para ver o quanto que é que está sendo apurado, porque você vai ter que provar. Cobrado a mais. Ele vai ter um laudo pericial, particular, contábil, do contrato, para ver o que é que está pagando a mais e aquilo que está certo. E a partir daí, então, montar uma defesa, objetivando, e vai ingressar com uma ação, objetivando o realinhamento do contrato, é a revisão das cláusulas que estão em desacordos com os precedentes jurisprudenciais, quer do Superior Tribunal de Justiça, quer do Supremo Tribunal Federal. E isso tem força vinculativa. O Código de Processo Civil, no seu artigo 311, determina esse tipo de coisa. Falávamos no intervalo, e é a questão da Maria Lúcia, não é? Dessas empresas, né, que em tese compram as dívidas ou são empresas de cobrança, né, que fazem o papel aí pelas financeiras e pelos bancos e que entram em contato para renegociar isso e que nunca se sabe a procedência, se a empresa é, se não é. Como se blindar disso, doutor, e como ter certeza, né? Tem que perguntar. Essas chama-se as empresas de recovery, né? Que tem uma expressão em inglês que fala isso. Tem que perguntar o nome da empresa, a identificação da pessoa, com quem ela está falando, um documento, uma coisa assim. A pessoa está ligando, você tem que saber se você tem um telefone de contato, ou a página da internet. Você vai lá, se você não conseguir diminuir a página, porque é fria. Então, de fato, tem muito golpe, porque os bancos, depois da dívida prescrita, o banco vende a dívida. Vende por preço de banana. E tem empresas, essas empresas de recovery, que compram essas dívidas. E aí está lá no telemarketing, a menina liga, isso aí, olha, em tal época você firmou um contrato assim, essa, um contrato firmado lá em 2010, firmado em 2002, está prescrito, ela quer que você pague a dívida. Paga, eu volto a dizer, toda dívida deve ser paga. Agora, ela é uma dívida moral. Depois que a dívida está prescrita, é uma dívida moral, paga se você quiser. Ela não tem força executiva, ela caducou. Então essas empresas começam assim, então eles vão te ameaçar, eu vou tomar teu carro, eu vou entrar com ação contra você. Você fala, faça isso, por favor, vai estar prescrita a dívida. Não tem força executiva, eles usam de artifícios para te coagir, para te colocar medo e você assinar um novo contrato. Você assinou um novo contrato, você fez a renovação da dívida. E aí começa tudo outra vez. Exatamente. Não pode fazer isso. Não se sinta intimidado. Tudo aquilo que versa sobre dívida, não faça sob pressão. Não faça esse favor para você mesma. Não se sinta pressionada, de forma alguma. Melhor coisa diante de uma situação dessa é não fazer nada. Não tome decisão. Procure o advogado de sua confiança. Se você acha que você não tem condições, se precisa de maiores esclarecimentos, vai lá, faz a consulta, esclareça a situação, para que você não venha depois, porque lembre-se sempre, quem paga mal, paga duas vezes. Então você corre o risco, se você pagar, você pode estar sendo vítima de um estelionato, e aí você não está sabendo, você vai simplesmente jogar dinheiro fora. Exatamente. Então, cuidado com isso, muito cuidado com isso. Esse é um alerta que eu faço. Sempre, diante de se tiver qualquer situação que você esteja vivendo, um empréstimo consignado, por exemplo, ele é 30%. Você tem que, essas regras matrizes valem também. O empréstimo consignado, porque muita pessoa é aposentada, vai lá e pega um empréstimo. Pega uma parcela num banco, outra parcela no outro banco, outra parcela no outro banco. 2, 3 bancos. No máximo, suponhamos que ela ganha R$2.000 por mês. Quanto que ela pode ser descontado dela? Juntando os 3 bancos. R$600. Os 3, R$600. Suponhamos que ela pegou o empréstimo consignado em 3 bancos. É 30%.
Ela pode comprometer no máximo R$600 desses R$2.000 que ela ganha de aposentadoria com os empréstimos consignados. E nesses R$600 tem que ser dividido. Se for um banco, vai para ele. Se for para 2, vai ser dividido em 2. Se for para 3, vai ser dividido em 3, 4, 5, quantos bancos for. É os R$600. Não pode mais. Tudo aquilo que ultrapassou esse limite é passivo de realmente voltar atrás, constituir um crédito, pedir, recuperar o dinheiro de volta e abater da dívida. Isso é possível fazer mesmo, tá? Mas tem que se valer do Poder Judiciário nessas circunstâncias. E é por isso que eu acho que fica a dica, né, do programa aí, né? Procure um profissional qualificado, não é? Se oriente, não faça por impulso, né? Tem aí esse tempo aí de pesar sobre a questão, porque de fato, né, a questão não vai ser resolvida aí a toque de caixa, né? Então por isso esse controle. Doutor Roberto, queria agradecer aqui a participação, deixar o espaço sempre à disposição, não é, para falar desse e de outros temas, e agradecer aqui as orientações. Imagina, eu que agradeço aqui, a você, a educadora, e é isso aí. O pessoal tem que sempre tomar muito cuidado, e não é desenrolando uma dívida e contraindo outra que você vai solucionar o seu problema, tá? É isso. Então, é isso aí. Obrigado. Doutor Zé Antônio, gratidão aqui pela aula, e eu espero realmente, né, que as pessoas tenham essa calma, essa tranquilidade para, de novo, reencontrar o seu equilíbrio financeiro. Eu que agradeço, eu fico muito feliz por poder estar sendo útil nesse sentido, assim, de poder esclarecer dúvidas, porque eu me dedico a isso, então, passar para frente, eu estou aprendendo e estou sendo também útil para a comunidade batataense. Sem dúvida, sem dúvida. Eu que agradeço a todos pela atenção e espero ter sido passado um mínimo, dado alguma luz para esse respeito. E que ele falou, o Luciano falou, não, nada faça tudo com calma. Na melhor das hipóteses, não faça nada, que aí você não vai estar cometendo erro algum.